Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pulse Podcast. Estou muito feliz de te receber aqui. E também estou com convidadas muito especiais que fazem parte do nosso ecossistema, que vão contribuir através das suas experiências reais. São mulheres reais, com histórias de vida reais, que estão aqui para edificar e transbordar. Mas antes de eu apresentar quem são as minhas convidadas de hoje, eu quero pedir para você já deixar aqui nos comentários quais são os temas, o que você gostaria que a gente abordasse aqui no podcast da Pulse e também compartilhar esse episódio, curtir, seguir a nossa página para você estar por dentro de sempre que tiver novos episódios. A gente grava episódios todas as semanas, mas a gente tem aqui um lançamento a cada 15 dias. Então, toda quinta-feira, às 6 horas da noite dos Estados Unidos, a gente está compartilhando um vídeo novo para você. E agora, eu tenho a felicidade de ter mulheres incríveis que eu admiro e me inspiro. Eu me inspiro em vocês, porque vocês são pessoas que têm uma história de vida maravilhosa, estão aí construindo, edificando, batalhando. E é maravilhoso a gente poder sentar nas mesmas mesas que mulheres tão especiais. Então, Juliana Kalil, Patrícia Aldi, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, prazer enorme. A gente tá aqui para se divertir, tá? Tá bom, Hoje a gente vai gravar a nossa conversa. A gente estava até agora na sala aqui do lado, tendo altos papos, né? A gente só mudou o ambiente e agora a gente ligou a câmera. É só isso que aconteceu. Combinado. Mas para as pessoas que estão em casa conhecerem um pouquinho mais sobre vocês, Ju, vou começar com você. Se apresenta para nossa audiência. Quem é a Juliana Kalil? Sou Juliana Kalil, tenho uma academia de jiu-jitsu aqui nos Estados Unidos há 3 anos, vai fazer 3 anos em outubro. A gente está aí chegando com quase 300 alunos agora, partindo já para uma segunda escola. Só tenho que agradecer a Deus mesmo essa nova oportunidade. Já era empresária no Brasil, mas agora a gente conseguiu achar um ponto de convergência aí de poder fazer a missão que Deus deu na nossa vida, né, com pessoas e poder estar servindo de uma maneira mais inteira as famílias, né, e trazer o esporte como algo realmente, como uma terapia, né, como um segundo plano aí para os pais poderem ter a nossa ajuda nessa caminhada aí com seus filhos, né, e com eles mesmos. Então, e é maravilhoso. Eu posso dizer que há 3 anos, praticamente quando abriu a academia da Ju aqui nos Estados Unidos, já matriculei a Dandara e a Serena. Minhas princesas, casca-grossinhas. E elas são alucinadas, assim. Eu posso dizer como uma mulher que está perto da Ju. E eu queria até aproveitar, Ju, porque a gente olha a Juliana, empresária, jiu-jiteira, faixa roxa de jiu-jitsu. E ela tem um coração tão incrível, assim. Eu tive a felicidade de… A Dandara e a Serena, elas queriam competir. E um campeonato fora da escola, né? E eu pude ver a Ju como coach, como líder ali, preparando, principalmente a Serena, né? Que tem 7 anos, preparando ela para entrar no tatame para lutar. E o trabalho que ela fez ali de edificar, de mostrar quem ela é, de trabalhar na identidade mesmo da criança, é surreal. Eu quero que mais pessoas te conheçam, Ju, porque esse trabalho que ela faz, e agora, principalmente, né, nessa geração que a gente vive, né? Com as crianças, com os adolescentes, tão vulneráveis, né, no mundo, é um trabalho tão lindo. A gente consegue prevenir dos ataques de bullying, que a gente tem muito aqui nos Estados Unidos, na escola, e mostrar para a criança quem ela é de verdade, né? Então, o esporte é algo que eu acredito demais e eu não vejo a hora de… A gente já tinha que ter lá para crianças de 1 ano, porque eu não vejo a hora de colocar o Bento e o Dom no jiu-jitsu também, o quanto antes, para aprender. Então, seu trabalho é lindo, é incrível. Eu sou fã, viu, Ju? De verdade, Graças a Deus. como consumidora ali, né? Como as minhas filhas frequentam esse ambiente. Então, muito feliz de ter você aqui. Amém. Paty, e você? Se apresenta aqui pra gente conhecer. Eu vim diretamente do Brasil. Maravilhosa. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu moro e trabalho em São Paulo, né? Eu tenho uma formação que vem de um background aí de moda e de gestão. E atualmente eu tenho uma consultoria, a gente está inclusive num momento de recriação de tudo, então a gente está trabalhando nova identidade, novos propósitos, que é justamente uma consultoria de estratégia, né? Então é trabalhar com as empresas, ajudando elas mesmo de braço dado, ajudando elas a identificarem aquilo que limita o crescimento, né? E aí a gente faz estudos aprofundados para que a gente possa de fato guiar, falar, olha, esse daqui talvez seja o melhor caminho para vocês trilharem atualmente para o crescimento. Então, o que a gente gosta mesmo é de trabalhar em parceria aí, temos, enfim, grandes clientes que aqui
trilham com a gente essa jornada. Recentemente ganhei uma sócia maravilhosa, a Tá. Que tá com a gente também na Pulse, tá assistindo esse episódio. Beijo, Tá. Que tem me ajudado muito. Tem sido uma pessoa que coloca, às vezes, o meu pé no chão. Eu sou da criação eu viajo e ela é a pessoa do pé no chão. Então, é uma boa dupla, Que demais. E assim, como que foi esse processo de você entender, né? Porque as duas são mulheres, assim, que fazem, que realizam. Eu acompanho de perto. Elas estão ali o tempo todo juntas, estudando, comprometidas, entregar com excelência realmente para o cliente. Eu vejo tem projetos que elas levam ali meses trabalhando em cima para entregar algo realmente para o seu cliente de valor, que tenha transformação, né? São pessoas que eu acredito e assino embaixo no trabalho que vocês entregam. Muito obrigada. Mas como que foi? A gente fala muito aqui hoje. Eu acredito que muitas mulheres vivem um processo solitário quando a gente fala em empreender. Né, que você quer começar algo novo e muitas vezes não tem o apoio, né, às vezes nem dentro de casa, né, tem mulheres que não têm isso. E você muitas vezes está ali tentando carregar tudo sozinho. E tem muitas pessoas que hoje têm aversão à sociedade. A gente fala assim, olha, vamos ter um sócio, vamos trazer alguém para trabalhar junto com a gente. Tem gente que fala assim, não, Deus me livre, sociedade é casamento, nunca na vida, né? Eu tenho pessoas que limitam o seu próprio crescimento por não quererem se associar a outra pessoa. Como que foi para você esse processo de unir forças e criar uma sociedade? Na verdade, eu acho que a gente não teria chegado onde a gente está agora se não fosse por essa sociedade, tá? Mas a nossa história vem de lá de trás. Nós estudamos juntas em Milão. A gente fez uma pós-graduação lá, ficamos super amigas. E na brincadeira de, um dia a gente vai trabalhar junto, a gente vai trabalhar junto. Isso ficou. Ela morou na Espanha por mais de 10 anos, criou a marca dela por lá. Eu aqui no Brasil tive a minha trajetória, então eu trabalhei na área de moda há muito tempo, até que eu resolvi empreender. E essa coisa da solidão é uma coisa, é muito forte, é muito forte. Porque você fala, tá, eu vou empreender, o que eu sei fazer? Pra que eu sou boa? Como é que eu faço as pessoas entenderem que eu sou boa nisso? Então, assim, é difícil. E estando sozinha, parece que o peso vira uma coisa gigante. Muitas vezes ele te trava, né? Você não consegue sair do lugar. E eu acho que foi justamente no momento que ela voltou pro Brasil e ela começou a trabalhar sozinha também, a gente conversou, as duas estavam meio assim, estavam um pouco incomodadas com como as coisas estavam indo. A gente falou, quer saber de uma coisa? Se a gente se juntasse, você faz o que você sabe, eu faço o que eu sei e a gente tenta entender como é que isso funciona. E no fim foi a melhor coisa que a gente fez. Eu acho que a partir do momento que a gente tinha uma outra pessoa do outro lado para trocar ideia, para compartilhar, para às vezes pensar alto, tudo vai fluindo, porque você fala, a pessoa tem uma outra visão, ela te devolve aquilo de um outro jeito, ou ela te coloca um pouco com a visão dela e te dá uma expansão muito grande daquilo que você está falando. Então, assim, foi muito legal. E nós não somos extremamente parecidas, então, assim, se perguntarem, não, mas vocês são… Não. São complementares. Nós somos complementares, embora muito diferentes em termos de personalidade. Então, como eu falei, eu acho que eu sou a pessoa criativa, eu sou a pessoa que voa, que sonha alto. A Thay é aquela pessoa organizadíssima, que põe o pé no chão, que gosta de tudo para tudo. Mais analítica ali, super, né? Vai analisar. Super. Então, eu acho que é um complemento incrível. E eu super aconselho as pessoas. Se você tem uma pessoa da tua confiança, com quem você tem total liberdade, porque eu acho que esse é o outro ponto. Você tem que ter total liberdade e transparência com outra pessoa. Não gostei, tá tudo bem. Mas a gente se comunica muito bem, a gente fala muito bem. A gente olha, estamos crescendo horrores. Eu vejo a união de vocês, né? Vocês estão ali realmente, como você disse, cada uma tem muito claro o papel dentro da empresa. E eu acredito que isso para tudo, né? Eu tenho vários sócios, né, nas minhas empresas, mas o que a gente tem em comum é ter um alinhamento para facilitar os nossos acordos, porque num momento de atrito a gente já sabe muito bem qual é o papel de cada um, porque pode ser que aconteça. Para a gente crescer, vão ter momentos desafiadores, né? Isso seja no casamento, quando a gente é sócio do nosso marido, né? No meu caso é diferente. No meu caso, a minha sociedade é com o marido. Então, o meu maior dilema era entender, será que eu tô vivendo o sonho dele? Será que eu tô errada onde eu tô, né? Minha primeira formação é jornalismo, minha segunda formação foi Master in Counseling aqui nos Estados Unidos, que tem me ajudado muito a poder lidar com as famílias, né? Não só com crianças dentro do jiu-jitsu, mas as mulheres também que já passaram por alguma coisa. Self-defense hoje para uma mulher é importantíssimo, ainda mais na Flórida, né? Com as taxas que a gente tem de tráfico, né, de mulheres e tudo mais. Então, assim, no meu caso, foi entender papel homem e mulher,
sócio dentro da empresa. A gente é muito parecido de personalidade. Então, é um pouco antagônico do que você está falando. Mas foi o que eu, inclusive com a Pulse, que eu virou uma chave. Porque eu estava sempre assim, então, acho que eu tenho que deixar o jiu-jitsu com meu marido e fazer alguma coisa. Eu tenho que criar um produto, eu tenho que fazer... Só que a gente já tem um produto muito forte, né? A Gracie Barra, que é a nossa empresa de jiu-jitsu, é uma empresa que tem mais de 1.000 escolas pelo mundo. Então, é uma empresa que é forte. Hoje, uma dificuldade que eu tenho é de ter uma sociedade para novas escolas. Aí entra a parte da solidão, que é tipo assim, poxa, quem que vai estar nessa visão com a gente? Porque além de ser business, a gente tem essa missão com o próximo, né? Então, a gente usou essa situação para realmente estar nesse ponto de convergência aí com o nosso pai aí do alto, para poder estar servindo a sociedade. Então, hoje, a gente abrange a nossa ideia. Eu comecei agora com essas aulas de self-defense para as mães, né? É uma cortesia que a gente tem dado dentro da academia para ajudar as mães, trazer elas para perto, né? Meu marido está querendo entrar com a parte do jiu-jitsu e o esporte, com a comunidade, né, polícia, bombeiro, né, de estar ajudando, né, a sociedade ali em Windemir, que é o nosso bairro, nesse momento, de trazer isso. Então, hoje, a minha dificuldade é saber separar o marido e mulher dentro do tatame, é entender que ele é um faixa preta ali dentro, né, que eu preciso respeitar, que a gente, como mulher, muitas vezes, né? Passa um pouquinho, né? Passa um pouquinho. Mas, assim, tem sido muito gratificante, sabe? Esse conhecimento, mas é um pouquinho diferente. Mas você sabe que a gente tá falando aqui de marido e mulher. Eu acredito que eu e meu marido, a gente também trabalha, somos sócios há 14 anos, né? E a gente é muito parecido. Assim, eu e Paula, a gente é muito parecido. Só que o que acontece? A gente tem o papel de cada um muito bem definido. Então, onde a Fabiana, quais são as responsabilidades dela? E não que eu não compartilhe, pelo contrário, eu compartilho tudo, peço opinião, mas tem coisas que sou eu que vou tomar a decisão final, que é ali a minha zona de atuação. E tem coisas que, assim, a gente compartilha, mas eu sei que eu não... Por mais que eu dê minha opinião, vai acontecer do jeito dele, ele vai dar o aval final, porque aquela área está determinada para ele ser o responsável. Então, acredito que quando a gente faz acordos, e a gente tem que entender o quê? Em sociedade, é muito normal a gente ter conflitos. O que a gente não pode ter é confrontos. Conflitos somos nós dois contra o problema. Confronto é um contra o outro. E a gente não quer estar contra ninguém, porque no final que a gente quer que dê certo. Exato. Né? São duas pessoas discutindo em prol do mesmo objetivo. Porque por mais que vocês sejam diferentes, o objetivo é o mesmo. E por mais que sejam iguais, o objetivo é o mesmo. Né? A gente vai chegar até o nosso objetivo. Mas é muito importante a gente ter isso alinhado. Porque senão a gente fica... quem nunca viveu uma competição? Né? Na sociedade, quem entrega mais, quem faz mais, seja em casa, seja fora de casa. E então, a gente precisa já… Ou o fato de, né, essa pressão de você ter que ser empoderada e esse empoderamento de trazer cansativo! Eu precisei trabalhar esse lado cansativo ser empoderada, é cansativo. Eu conheci meu marido no tatame, né? Então, assim, é interessante essa história, porque quando a gente se conheceu, eu era faixa azul, ele é azul. E ele é azul também. Hoje ele é preta, eu sou roxa, mas a gente casou, fui fazer outras coisas, né? Fazer outras coisas, só tem 3 filhos, só é vó de 2 netos. Vó, Paty, de 2 netos. Só isso que ela foi fazer, só isso. Não, a Fabi Carneiro mexeu com esse meu lado, porque ela é faixa preta, né, do taekwondo lá. E eu falei assim, não, gente, eu tenho que ser especialista daquilo que eu tô fazendo também. Vou virar uma pretinha, pra não parecer uma competição com o marido. Mas o interessante das mentorias, desse autoconhecimento que a gente busca na nossa vida, é entender esse posicionamento, né? Porque muitas vezes você, de repente, deixar o homem no lugar que ele precisa estar e você no seu lugar, pra sociedade, você ser fraca, né? Você não é uma mulher empoderada. E isso ainda tem esse porém que você precisa. Então, eu precisei trabalhar esse lado. Eu tava com o meu lado masculino muito aflorado, né? Antes de vir pra cá… E no trabalho é normal a gente ficar com o lado masculino mais aflorado, essa energia masculina, né? Eu acho que é ainda pior quando a gente é empreendedora. Porque você assume esse lado masculino. E como eram 2 empreendedoras que estavam acostumadas a tocar tudo sozinho… Pra gente, no começo, a gente chegou a ter questões engraçadas. De eu falar, não, deixa comigo, esse daqui eu faço. Ela virar pra mim e falar assim, tô me sentindo inútil. Eu não sei o que eu tô fazendo nesse trabalho. Eu falei, amor, eu tô 1 ano e pouco nesse trabalho. Eu falei, confia, esse é o meu. Eu tenho certeza absoluta que eu vou me sentir da mesma forma num projeto que tenha mais a sua cara, ou que seja mais do seu lado de expertise. Mas é isso, eu acho que a gente tem que também saber ser humilde e entender. Vencer o orgulho. Exato. O que eu sei fazer bem? Então,
essa é a minha área. O que você sabe fazer bem? Essa é a tua área. E confiar no outro. Então, assim, eu acho que são múltiplos desafios, né? Então, não é só você ter uma boa comunicação, é você confiar no outro, é você ser humilde o suficiente, é você entender o que é de quem. Não é fácil. Essa ligação, né? No empreendedorismo, eu acho que é bastante complexa. Lidar com pessoas, né? E a gente tem sempre ali essas questões. Quando a gente fala do ego, todo mundo quer se sentir útil, né? E eu vejo que, às vezes, muitas mulheres que querem começar uma profissão é por isso. Às vezes ficou na maternidade, paralisou um tempo, viveu aquele momento e depois quer retomar. Por quê? Porque quer se sentir útil, quer servir. E existem formas de fazer isso. Eu prego muito que nós somos seres complementares, né? A gente não quer competir com o homem. O homem tem o seu papel, ele sempre vai ser o provedor e tá lá, mas a gente pode contribuir, né? A mulher, ela é auxiliadora do seu marido, né? Isso é bíblico. Então, a gente pode sim estar ali atuando em conjunto para servir. Seja num trabalho, seja auxiliando e acompanhando o marido, seja em causas sociais, seja em causas de sociedade com outras mulheres, né? Então, quando a gente tem muito bem isso, como você falou, o autoconhecimento, a gente sabe quem a gente é e a gente tá ali fazendo o nosso papel e passando a segurança para quem tá junto com a gente. Porque muitas vezes o que acontece, Paty? As pessoas, talvez ela tenha se sentido nesse formato porque ela fala assim: eu não tô sentindo útil, vai me tirar. Ou eu não tô me sentindo útil, então eu não me encaixo mais aqui. Será que é pra mim? Porque a gente tem a vontade de contribuir. Mulheres que são executoras, elas precisam estar servindo e fazendo. Não que o nosso valor esteja no que a gente faz, mas é uma forma de contribuir. Deus nos fez com talentos, dons, habilidades para que a gente sirva o próximo. Exato. Né? Mas você passar essa confiança é essencial. Como o homem também tem que passar essa confiança e a mulher também num relacionamento. Não, deixa que até aqui sou eu que vou, aqui é você que assume e tá tudo certo. No final é o time que ganha, né? Não é um único jogador, né? Exato. Mas me fala uma coisa, Ju, nesse seu momento de sociedade, teve algum momento que foi desafiador, que você falou assim: eu aprendi essa lição e hoje, com isso que eu aprendi, eu ajudo outras mulheres a não cometerem o mesmo erro? Sociedade no trabalho? No trabalho. Você diz? No meu caso, como foi com meu marido, a decepção que eu tive foi com pessoas que se aliançaram a gente. Com pessoas que vieram vieram como sociedade. Nem sociedade, vieram para nos servir e dentro daquele serviço ali, acabou se mostrando dentro do jiu-jitsu, a gente chama de creonte, né? Mas que mexeu muito com o meu lado, assim, de confiança. Tipo, eu falei assim, não, calma aí. Né? Tá entrando na minha vida, eu tô entregando toda... Abrindo toda minha casa. Né? E essa pessoa tá fazendo isso, tá pensando em si, ou só tá pensando em business, né? Então, eu tive essa... Outro ensinamento é de entender sobre o business da minha missão e saber que o business precisa funcionar também, né? Meu marido, ele brinca comigo assim, ele fala, olha, a próxima academia, deixa só ser business. Aí eu fico me pensando assim, onde que eu vou me encaixar? De deixar ser só business, né? E aqui nos Estados Unidos, a gente tem esse modelo, né? Por exemplo, eu tenho do lado da minha escola uma academia de dança que tem mais de 800 alunos, tipo, 3 vezes mais quase, né? Do que eu tenho. E não tem essa ligação que eu tenho com as pessoas. Zero, né? Total. Se você vai fazer uma inscrição, você faz pela internet, você não conversa com a dona da escola, você não, né? Tem uma lista de espera e as pessoas estão lá naquela lista de espera. Enquanto eu tô ali, tipo, numa doação, sofrendo com cada aluninho que talvez não continue ali comigo, né? O pensamento business é diferente. É uma máquina, né? Aqui dentro dos Estados Unidos, que você precisa saber também agir em relação a isso. Então, também isso é mais uma coisa que eu preciso trabalhar em mim. Mas essa é a sua forma de gerar valor no que você faz. Esse é o seu diferencial, essa é a marca dela. Exato. E aí eu não sei eu só não queria sofrer. Nós brasileiros. Eu não queria sofrer. Se a Gabi, mas não tem Fabi falar assim, tô me mudando pra Inglaterra agora, eu tô levando as meninas. Não! Deixa as meninas aqui! Mas sabe o que é muito louco, gente? A gente tem aquele negócio que a gente ajudou a crescer, nascer assim, é a suíte pra mim. É tanta emoção, é tanta paixão que a gente coloca, e a gente tem um apego, e aí cada colaborador que vai embora a gente sofre, e aí quando o cliente não compra mais você sofre. Mas eu posso dizer, a suíte, eu tenho todo esse envolvimento, mas todas as outras empresas eu já não tenho mais, Ju. Eu entendi que assim, a minha família é minha família, business é business, e ali são negócios, e eu consegui separar. Mas é muito difícil, porque a suíte começou dentro de casa, muito pequenininha, faz parte da minha história. Eu sou
quem eu sou hoje por conta desse negócio. Começou há 14 anos atrás. Mas do restante, das outras 8 empresas, é totalmente diferente. Eu não tenho esse paternalismo. Eu sou mãe da Dandara, da Serena, do Bento e do Dom. O restante são negócios. E os negócios, eles estão ali para servir a população, para gerar dinheiro, para gerar oportunidades. Então, assim, eu consigo hoje separar tudo bem. Mas a paixão que eu tenho pela suíte, isso ninguém consegue tirar. Então, eu acredito que a Gracie Barra, número 1, ela vai estar sempre ali no seu coração, porque faz parte da sua entrega, da sua marca. Mas as outras que virão, que já profetizo muitas, Amém. muitas, as outras que virão, você vai começar a criar um processo ali de produção. Isso que você falou é tão verdade que as minhas filhas fizeram, para você ter uma ideia, a Serena fez uma aula nessa escola que você está falando e nunca mais voltou. Uma aula. Ela falou, mamãe, eu não volto Conexão nunca mais. Olha. Porque ela está acostumada com esse tipo de atendimento. Ela está acostumada a ser amada, a ter o envolvimento. Ela não suportou ficar num lugar que ela não se sentia acolhida. Então, assim, isso faz parte da sua marca. Agora, como você faz para duplicar isso de uma outra forma, de uma forma que você consiga escalar o seu negócio, é o que a gente vai discutir daqui para frente. Porque como a gente multiplica, Ju? Exato. Como a gente multiplica a Paty? E isso foi uma coisa que, graças a você, a gente começou a pensar muito, né? Como é que a gente faz para não se apaixonar pelo negócio? Porque senão você fica querendo centralizar tudo. Por exemplo, no meu negócio, se eu quiser crescer, eu tenho que descentralizar. Se eu quiser crescer, eu tenho que ter parceiros, eu tenho que chamar gente comigo. Se eu sou apaixonada por aquilo e se eu não largo mão, como é que eu cresço? Eu não consigo. Então, hoje eu ainda tô nesse embate. O que a gente É um tá processo. criando. É um processo. Mas é isso, a gente tem que, acho que, ter essa consciência de que para crescer, muitas vezes, vai ficar no fundinho do coração. Olha, fizemos isso, mas para crescer a gente precisa realmente… É que nem filho, né? A gente cria pro mundo. Então, é um pouco isso com empresa. A gente só cresce quando a gente forma outras pessoas para liderarem, né? Então, a gente tem um processo ali que é de confiança, sim, escolher as pessoas certas, mas sem se apegar, porque as pessoas, é uma troca, né? As pessoas, elas têm que fazer uma parte, a gente faz outra. Nem todo mundo vai ter match, nem todo mundo vai servir para esse negócio e tá tudo certo. A gente não pode ter esse apego, né? Como você falou. Mas a gente só cresce quando a gente forma pessoas melhores do que a gente. É isso. Então, o nosso braço, ele vai até certa parte. Depois a gente não consegue mais alcançar. Então, a gente precisa ter pessoas melhores que vão fazer outra parte do caminho. Eu brinco que na jornada tem muita mulher que queria ser CEO, né? Eu quero ser CEO e executar e tudo mais. Foi o sonho da minha vida durante muito tempo. Nossa, assim, eu também, eu amava ser CEO. Hoje eu falo, não quero ser CEO, quero ser dondoca. Quero ganhar dinheiro, mas tendo tempo com a minha família, que é o que realmente importa, né? E nessa, o CEO, ele constrói ali, né? A pessoa, o fundador da empresa, ele constrói até certo ponto, mas chega um momento que ele precisa sair de cena para que venha outra pessoa com uma nova mentalidade para conseguir executar. Ele vai estar ali como um CVO, né? Ele vai estar ali como um visionário, trazendo a visão, trazendo a cultura da empresa, mas vai ter alguém que de fato esteja executando. Então a gente tem que preparar as empresas para esse momento. Preparar a empresa para quê? Para ela crescer e para ela se multiplicar. Ou olhar em torno do nosso negócio, o que mais a gente pode gerar de oportunidades. Né? Quando a gente olha hoje uma academia, o que ela faz, o negócio dela, é ali servir os alunos, que vocês fazem com grande excelência, mas em torno disso, N possibilidades a gente poderia trazer. Né? As aulas, por exemplo, de self-defense, que é uma modalidade nova que você ajuda. Como a gente pode escalar isso? Como que a gente pode… Esse é o nosso convite aqui, que nesse nosso brainstorm, nessa nossa conversa, você também reflita sobre o seu negócio. Como você pode crescer em torno dele, não somente naquilo que você faz no seu dia a dia. E muitas vezes trazer pessoas vai fazer com que a gente tenha um novo ponto de vista. A gente tem pontos cegos, né? A gente não consegue ver tudo. Não consegue. Ainda bem, porque aí eu tenho muito trabalho. Boa, Paty. Como você ajuda as empresas nesse ponto cego? Justamente nisso, porque as pessoas, mais do que pontos cegos, elas têm… Falta tempo. Então, assim, eu tô afundada no meu trabalho no dia a dia. Tem um monte de incêndio que eu tô apagando, tem um monte de questão que eu tô resolvendo, eu tenho que pensar em como crescer, eu tenho que pensar nos números, tá indo, não tá indo. Chega uma hora que você fala, eu não consigo pensar em como inovar, eu não consigo pensar em como melhorar alguma coisa, porque eu não tenho tempo de sentar e pensar. Então, assim, boas ideias, grandes ideias, não vêm enquanto você tá com a cabeça longe, vem quando você para, quando você consegue, de fato, dar uma relaxada. E é isso que a gente faz. Então, a gente
faz uma imersão na empresa, entende o que está acontecendo ali, a gente fala com o consumidor, a gente tenta entender todos os lados, e aí a gente senta e consegue ter ideias, consegue avaliar o que está dando errado, o que não está, por que aquilo não está dando tanto resultado quanto poderia. Então é aí que a gente entra mesmo. Então as empresas serem meio míopes, pra gente é até legal. Você traz uma nova visão. A gente traz amplitude de visão para a empresa, né? E aí acelera os resultados, minimiza os erros. Exatamente. Né? Nada como você trazer uma pessoa estratégica para te apontar, né? Tudo isso. A gente fica durante muito tempo na parte operacional do nosso negócio e ninguém tá pensando na estratégia para crescer. Qual é o próximo passo? E às vezes as empresas até têm. Então a gente já teve feedback de clientes gigantes que falaram: olha, graças ao que você trouxe, eu sei onde eu vou colocar o meu dinheiro. Porque eu podia investir nisso ou investir em outra coisa completamente diferente. Com base no seu diagnóstico, eu tô seguro para investir nisso. Então eu sei que isso é o que vai me trazer retorno. Então a gente traz esse apoio, esse suporte para tomada de decisão das empresas, né? O que enfim, o que para mim é a parte mais interessante, mais legal. É pensar ali, pensar. né? Você é contratada para pensar Exatamente. em como trazer novas possibilidades. Maravilhoso, gente, maravilhoso. E de fora a gente se enxerga, as pessoas enxergam a gente diferente, né? Tá dentro, às vezes tem tanto barulho, né, na nossa cabeça. Muito. Isso serve pra gente, isso serve pros negócios, né? Às vezes tem tanta coisa que a gente não vai conseguir ver tudo. Então a gente precisa vencer ali o orgulho, vencer o ego, porque eu acredito que a maior dificuldade talvez seja se vencer o ego dos empresários, né? Descer e entender que você vai trazer uma nova perspectiva. Aprender a ser e tá líder. tudo bem. É difícil, tem que ter humildade para falar isso aqui. Porque você é tão liderante, você consegue fazer. Se eu fizer, vai sair. Total. Que você. Então é mais fácil você ir lá na frente tomar atitude e fazer do que você ficar perdendo. É um outro Você processo. Você é executora, né, Ju? Então, você vai lá e faz. Eu sou assim, qual a solução? Sabe? Se você tá me trazendo isso, qual que é a solução? Eu não fico ali parada 300 horas matutando o que aconteceu. Não, vamos. Então eu tenho essa dificuldade. Então eu comecei a ter que dar uma desacelerada também, ouvir mais a equipe, passar o papel para a equipe, né? Eu já tive da funcionária chegar para mim e falar assim: não sei se vai dar certo porque a gente é muito diferente. Eu falei: poxa, mas por isso que eu te contratei. Exato. Mas eu te contratei por isso. Eu gostaria que você levasse essa pergunta para casa, essa questão para sua casa agora, porque se fosse maravilhoso se fosse para ser igual a mim, eu não ia precisar de você. Certo? Então eu preciso de você. Então eu gostaria que eu não te trouxesse ansiedade. Pelo contrário, quando eu viesse com as minhas questões, você conseguisse vir com a sua qualidade que eu não tenho e fizesse funcionar a situação. Estamos aí com mais aí uns 3 meses juntas, entendeu? Então, assim… Mas esse é um grande exemplo de humildade. Você falou de ego. Eu acho que ego hoje é o que impede as pessoas de andarem pra frente. Ninguém quer alguém que seja melhor do que você. Você fala da competição e tudo mais. É muito difícil você lidar com alguém que é melhor que você. De você estar ali no tete-a-tete com alguém que tá te puxando o tempo todo a ser melhor. Nem todo mundo aceita muito bem isso. Sim. E quando a gente entra no ambiente empresarial, é muito isso. Ninguém tá querendo ouvir que tá fazendo alguma coisa de errado. Apontar o erro ali, né? Então, assim, o nosso trabalho ele é recebido dentro das empresas de formas muito diferentes. Então, assim, quem tá super lá em cima, que justamente não tem esse contato com a realidade tão diretamente, eles aceitam melhor, eles internalizam isso. Agora, quem tá na operação direta tende a dar uma bloqueada. Opa, peraí, como é que você tá se metendo no meu trabalho por quê? Você tá falando que eu não tô fazendo direito o meu trabalho. Aí tem medo de ser mandado embora. Eu vou trazer um tema polêmico. Vamos lá. Vai, polêmica. Vamos lá. Tive uma mesma personalidade, como num lado de… Não vou falar para não ficar tão explícito, mas dentro da empresa que não batia com a minha personalidade. Então, hoje, quando eu percebo essa personalidade, que é um pouco mais, vamos dizer, dessa nova geração, eu já falo, olha, não vai dar. Porque você vai sair daqui ou com um trauma comigo. Não, vou te ser bem sincero. Ou você vai pegar no tranco. Aí é uma opção sua, mas, né, para prezar o que eu tenho, outra coisa. Eu não consigo ir ali no LinkedIn e pedir uma empresa. Pedir alguém que eu esteja precisando que é o que eu preciso começar a fazer. É sempre alguém que indica, alguém que você conhece, né? E aí, os amigos do amigo, né? A família, tem que contar a sua família, né? E aí, isso atrapalha bastante, né? Porque é muito difícil você fazer essa diferença aí de uma coisa para outra, né? Mas esse tema polêmico não bate com a personalidade. Então, se eu já vejo que aquilo tem aquela personalidade, às vezes isso é legal para uma outra pessoa, mas essa pessoa ela vai ter problema comigo.
né? Numa Que vai liderar ela diretamente, aí não vai funcionar. Uma pergunta vai… Né? Não dá. Então, você vai falar, olha, não vai dar. Então, isso é muito bom. Você sabe, Ju, que eu faço a mesma coisa? Tem coisas que, assim, o meu time precisa contratar alguém para uma área específica, eles avaliam se tem ali alguma assessment, né? que é alguma função específica, eles avaliam, não, precisa um designer, precisa saber mexer nisso e tudo mais, mas depois essa reunião vem com as pessoas que vão trabalhar, né? Então, com a diretoria, comigo, com o Paulo, enfim. E aí, nessa reunião, a gente tem ali um feeling, acho que por lidar muitos anos com pessoas, se ela vai… Se é uma pessoa que vai acatar o que precisa ser feito, se ela vai cumprir bem a demanda. Porque não adianta ela ter um excelente currículo se a gente vê que realmente a personalidade dela, por perguntas que você faz por essa pessoa, como ela responde, você já sabe se vai dar certo ou não. Então, mais do que avaliar o currículo, eu acredito nisso. E sabe uma coisa que fez muito sentido para minha empresa? A gente acredita que pessoas boas não estão disponíveis no mercado de trabalho. Os melhores profissionais, eles não estão mandando currículo hoje. Eles estão empregados. Então, uma boa oportunidade de a gente encontrar essas pessoas é no campo. É você, se você está procurando um vendedor, de repente, numa loja de shopping, olhar como é esse atendimento, ir lá como um cliente oculto, entender como ele age, e depois ali, de repente, fazer uma proposta se fizer sentido para você, porque você já vê uma pessoa que já está comprometida, que já está no mercado de trabalho, que já tem um resultado, e muitas vezes você já sabe ali nesse primeiro relacionamento. A pergunta é, você vai querer um fresh ou um senior? Exato. Ambos você vai ter que saber liderar, mas o fresh… Poxa, vai ser uma perda de tempo muito que você vai ter que dar. É um investimento a longo prazo. É isso, porque ao mesmo tempo você vai moldar a pessoa para trabalhar no formato que é bom, que você quer, o que é positivo. Mas eu concordo, você tem que ter paciência, você tem que ter tempo, tem que ter disponibilidade, porque demanda mais. Então, eu acho que tem os dois lados. O sênior pode trazer um baita conhecimento, mas é isso, ele já vem com as manias dele. Exato. Já vem com o jeito dele de pensar. E pode ser em áreas específicas, né? Eu gosto muito de treinar pessoas, mas eu sei que é um esforço ali de pelo menos 90 dias no pescoço para conseguir o resultado que a gente quer. E muitas vezes tem que estar aberto de treinar essa pessoa e ela ir embora. Exato. Né? Você tem que… Porque aí você gasta aquele tempo, deu 3 meses, a pessoa ali por causa de, sei lá, $2 a mais… Aqui nos Estados Unidos é por hora, né? Por hora, é né? verdade. Então, não teve a visão, né? Tipo, não enxergou o tempo de crescimento que vai poder ter dentro da empresa. Então, eu tô aprendendo bastante com isso também, né? De, tipo, já ter algo realmente planejado. Falar, olha, agora é assim, em 3 meses é assim, 6 meses é assim. Então, eu acredito que essa nova geração, quando eu falo fresh, eu falo da nova geração mesmo, assim. Você realmente tem que fazer… Você tem que desenhar. Né? Assim, assim, assim. E no outro dia de novo. Então, assim, depende também da tua personalidade, de como você age com isso. Essas 2 experiências que eu tive me fizeram quase ir pra uma terapia. Que eu falei, meu Deus, eu sou muito ruim. Eu sou uma pessoa ruim. Não é? Né? E eu achando que realmente era um problema comigo. Eu falei, meu Deus, o que acontece? Eu não sei lidar com pessoas, sabe? Como assim? Mas não é, Ju. Não é. Então, São os desafios que a gente tem. E a gente tem que pensar quantas pessoas a gente vai ter que treinar para uma dar certo. Quantas? Se você já entra no jogo sabendo disso, porque assim, você vai precisar de braços. Então você tem que… Uma parte do seu tempo tem que estar ali no tático, treinando essa pessoa, fazendo ela engajar, pegando feedback, pegando relatório. E tá ali no pescoço dela. Porque as pessoas por si só, elas vão para casa, tem tantos problemas que elas desanimam. Né? Só que a gente tem que pensar o seguinte, quem é o líder da empresa, né? Somos nós. Exato. Então, o normal é o líder engajar, né? A gente muitas vezes quer que a pessoa já tenha isso, né? A gente não pode ensinar a pessoa a ter fome de crescer, ter ambição. Isso é uma coisa que a gente não ensina. Ou a pessoa tem ou ela não tem. Né? Então, a gente tem que muitas vezes passar… Nós somos os líderes, nós somos as líderes. Então, a gente tem que ensinar essas pessoas. Ou trazer uma pessoa com um nível mais qualificado, um sênior, que aí você vai, em contrapartida, ter um investimento maior financeiro. E mesmo assim, corre o risco dessa pessoa já ter os vícios, os moldes dela, e ela não acatar justamente a filosofia, a cultura da empresa, né? Mas tudo faz parte do crescimento. A gente tá aqui num papo delicioso, passou rápido. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Gente, já vou deixar aqui o convite para vocês voltarem, pra gente gravar mais vezes, para vocês contribuírem, porque foi muito gostoso. Esse me surpreendeu, assim, a gente foi leve, mas foi intenso, né? Foi até polêmico, como disse, como disse Juliana. Ju, deixa um recado final para essas mulheres que estão em casa, uma mensagem poderosa.
A gente precisa acreditar na gente, entender a nossa feminilidade, perceber Deus em todas as coisas, né? Eu acho que independente de religião, a gente precisa ter essa fé, né, em algo e na nossa vida, pensar no próximo. E é isso, não acho que não tem muito. Acho que se você colocar o pé, Deus vai colocar o chão. Naquilo que você decidir fazer na sua vida, você já nasceu pronta, né? Tá Então, tudo aí. tá tudo aí. É isso. Né? Acho que só cabe a gente buscar esse autoconhecimento, de saber assim, nossa, eu fui feita criatura perfeita de Deus, né? A vida tentou roubar essa minha identidade. E eu preciso resgatar essa identidade. Então, quando a gente resgata essa identidade, aquilo que a gente quiser ser, aí eu concordo aí com, né, o lado feminista da vida, né? De mostrar que a mulher realmente pode muita coisa, né? E não da maneira pejorativa ou de querer se comparar e essas coisas, mas, né, de Achar o nosso lugar. de achar o nosso lugar. Né, pra gente também não cair em estresse, que a gente não caia, né, em depressão, porque muitas vezes a gente quer fazer tanta coisa e o nosso lado feminino não aguenta. Verdade. E aí a gente fica lá cheio de remédio, cheio disso, cheio daquilo, não entende por que tá num burnout. Remédio pra acordar, remédio pra dormir. Tá tudo. E você acaba se deixando em segundo lugar para ter que dar conta de tanta coisa, né? Perfeito. Capacidade todas nós temos e eu acho que é sabedoria mesmo, buscar essa qualidade emocional, né? Essa saúde emocional, assim, pra gente ir mais além. Muito bom, por isso você precisa estar aqui junto com a gente, assistindo um podcast como esse para te edificar também. Amém. E você, Paty, deixa um recado para essas mulheres. Para as pessoas não terem medo. Não tenham medo. Tudo que der errado vai ser uma oportunidade de você fazer melhor. Mas se você deixar o medo dominar as coisas, você nunca vai chegar onde você poderia ou onde você gostaria de chegar, né? Então, eu acho que eu tive muito medo. E eu tenho até hoje. Na minha cabeça, às vezes, é uma guerra. Até onde eu consigo ir, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo. Então, assim, não deixe o medo dominar as vontades. Tenha claro aquilo que você quer e faça o caminho para chegar nesse lugar, né? Coisas vão dar errado, coisas vão dar certo, mas aquilo que dá errado transforma em oportunidade. Eu acho que a gente tem que ter um pouco dessa visão de que o desafio faz parte do caminho. Muito bom. Resiliência, né? Exato. E que a gente precisa enfrentar. E levantar, é normal o fracasso, né? Tem gente que fala assim, não, fracassou. Gente, mas é normal o fracasso. Fracasso já tá na frente da pessoa que nem fez nada, né? Quem já fracassou já tá na frente. Exatamente. É você aprender com os erros e voltar e fazer melhor, e fazer diferente, e validando. E não ter medo de recomeçar mesmo, né, Paty? É isso. Porque a coragem, ela vem depois. A gente acha que a coragem vem antes, né? Mas depois que a gente faz, a gente fala, tive coragem, né? Ela só vai aparecer depois. Até então é só medo mesmo, né? É isso. Tem horas que você só precisa dar o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Depois o resto a gente vê o que acontece. Maravilhoso. Obrigada pela presença de vocês. Pela oportunidade. Pelo tempo de vocês. Muito bom, muito bom. E eu quero deixar um recado para você que está assistindo esse podcast. Eu vou deixar aqui um link nos comentários para você preencher se você quer ter uma análise da sua empresa, do seu momento atual. Preencha esse formulário que algum especialista do nosso time vai entrar em contato com você para te passar ali em 40 minutinhos numa sessão estratégica que pode ser aperfeiçoada para você ter um resultado rápido. E outra coisa que eu quero dizer para vocês viram aqui que a gente tem um apoiador muito especial, que é o Undercoats, que está apoiando a gente nesse projeto aqui do podcast. E eu quero dizer para você que trabalha na área da saúde, na área da beleza, eles têm aqueles uniformes, os scrubs, os jalecos personalizados. Gente, uma coisa linda. A mulher, ela fica realmente muito bem vestida, sabe? Fica cinturado. Tem aquelas ombreiras maravilhosas. Tudo feito com muito carinho, com muito cuidado pela Camila, que também é empreendedora, que está com a gente dentro da comunidade da Pulse, que é uma mulher maravilhosa. E ela abriu as portas, inclusive, para você, que muitas vezes quer ter uma oportunidade de trabalho aqui nos Estados Unidos, quer entender um pouco mais como funciona, para você distribuir, para você representar essa marca. Então, vou deixar aqui também um link nos nossos comentários para você se inscrever e conhecer um pouco mais da Undercoats. Para você que assistiu esse episódio até aqui, fique com Deus. Te espero no próximo, daqui 15 dias. A gente tem mais um. Beijo!